Olá, pessoal! Dando continuidade à nossa série de vídeos sobre a adoção, falaremos hoje a respeito da criança ideal versus a criança real. Quem sou eu no desejo dos meus pais adotivos? Se você se interessou por esse tema, fique aqui comigo no canal Como Nossos Pais. Seja muito bem-vindo! Bom, para quem ainda não me conhece, o meu nome é Josane Campos, eu sou psicanalista e eu tenho uma atuação em varas de família e varas de infância, o que me permite estar muito próxima do tema da adoção. E hoje nós vamos conversar a respeito da criança ideal versus a criança real. No vídeo passado, eu falei a respeito da realidade das crianças disponíveis para adoção no Brasil. Esse é apenas um dos aspectos da criança real, ou seja, conhecermos quais são as crianças, qual o perfil das crianças que existem hoje disponíveis para adoção, nos dá uma perspectiva mais realista de que crianças são essas, quais são as suas necessidades, quais são as suas verdadeiras idades, etnias, o fato de que elas não estão muitas vezes sozinhas porque elas têm irmãos. Isso faz com que a gente compreenda que crianças são essas, quais as suas reais necessidades, e também cada um tem a possibilidade, à medida que deseja ser pai ou ser mãe pela via da adoção, vai muito além da realidade fática. É algo que perpassa qualquer pai e mãe, porque se trata de como você inclui o seu filho no seu próprio desejo. Isso é algo muitas vezes inconsciente e que as pessoas nem se dão conta do quanto isso passa por elas no seu dia a dia. Seja pela via adotiva ou pela via biológica, quando alguém aguarda por uma criança, por um filho, de certo modo ela idealiza essa criança. Ela já imagina o nome, ela já imagina o rosto dessa criança, ela imagina se essa criança vai se parecer com a mãe, se vai se parecer com o pai. E parecer pode ser do ponto de vista físico, parecer do ponto de vista dos hábitos, da forma de pensar. A gente fica imaginando se essa criança vai ser um médico um dia, vai ser um dentista, vai ser um jogador de futebol, se essa criança vai gostar de estudar, ou se essa criança vai gostar de brincar de determinada brincadeira que eu também gosto. Enfim, são várias idealizações que mostram para aquela pessoa que aguarda pelo seu filho o quanto ela almeja, o quanto ela deseja essa criança. Mas, ao mesmo tempo, quando você já vai pondo expectativas em relação àquela criança, você não dá muito espaço para que aquela criança seja quem ela é, porque você fica imaginando que ela vai ser como você quer que ela seja. Então, isso é um movimento necessário para que os pais possam se aproximar dessa criança, querer satisfazer as suas necessidades, porque, de certo modo, aquela criança também satisfaz as necessidades dos pais. Mas, num determinado momento, essa idealização da criança, ela precisa cair, para que então a criança, dentro da sua própria independência, dentro da sua personalidade que vai sendo desenvolvida, possa ter um verdadeiro espaço para ela ser quem ela é enquanto sujeito. Tem um livro bem bacana de uma autora chamada Julieta Jerusalinski, que se chama Enquanto o Futuro Não Vem, onde essa autora nos ajuda a entender esse processo entre a criança ideal e a criança real. E ao entender essa dinâmica, os pais vão se tranquilizando também, porque eles vão entendendo que muitas vezes a raiva que eles sentem quando a criança não corresponde ao que eles esperam, não se comporta da maneira como eles esperam, é natural, acontece mesmo, e isso faz parte, inclusive, do processo de amar. A gente ama uma pessoa e não só sentimentos bons surgem por conta dessa relação de amor. Outros sentimentos que muitas vezes nos angustiam, nos fazem se sentir inseguros, nos fazem se sentir culpados, muitas vezes, também fazem parte desse processo que nós chamamos de filiação, que é então justamente o lugar que a criança ocupa no desejo dos adultos enquanto pais. E essa relação que vai se estabelecendo entre a criança e os adultos, tanto do ponto de vista biológico, quanto do ponto de vista adotivo, independente da forma de parentalidade, ele vai acontecer, ele precisa acontecer para que essa criança possa surgir enquanto sujeito e possa existir mesmo no desejo dos seus pais.
A psicanálise, ela nos ajuda muito a compreender esse processo. O Freud tem um texto de 1909 chamado Romances Familiares, que ele fala que o romance familiar diz respeito à família da criança e os interrogantes que essa criança pode ter no seio dessa família com relação à sua individualidade, com relação à sexualidade e também em relação à sua origem e existência. Bom, pensando nisso, no caso da adoção, a criança ela tem uma família de origem, que é a família biológica, e ela tem, depois, posteriormente, a sua família adotiva. Tem alguns elementos da sua história biológica que ela vai precisar elaborar, e se ela perceber que ela pode contar com a ajuda dos seus pais adotivos para isso, se ela se sentir segura o suficiente, ela vai começando a entender qual é o desejo dos seus pais adotivos para que ela estivesse ali. E essa criança, ao perceber que ela foi amada, ela foi desejada e esperada por esses pais adotivos, ela vai poder fazer escolhas baseadas muito mais nesse desejo do que na situação de negligência ou de abandono ou traumas que ela tenha vivenciado. Ela vai ter oportunidade de fazer escolhas diferentes pelo fato de sentir que ela foi desejada, que ela foi realmente incluída nessa família adotiva. Qualquer pessoa, qualquer um de nós, precisamos construir esse romance familiar, nos sentir inseridos, dentro da nossa própria existência, do pertencimento em relação à nossa família, compreender a nossa origem, entender qual que é a origem do desejo dos nossos pais em relação a gente, para que a gente possa fazer escolhas produtivas, escolhas importantes na nossa vida. A criança que veio pela via adotiva, ela vai fazer isso também, com relação à família biológica, sim, mas especialmente com relação à sua família adotiva. Então, isso mostra o quanto é importante que essa criança sinta, experimente, experiencie o desejo dos seus pais adotivos por ela. E para isso, por sua vez, os pais adotivos também vão precisar deixar cair aquela criança idealizada. Muitas vezes pode ser a criança biológica que eles não tiveram, ou mesmo uma expectativa que eles tinham a respeito da criança adotiva e que não corresponde muitas vezes a essa criança que realmente chegou na casa deles, que realmente foi escolhida para ser o filho deles naquele momento. Pode ser que alguns comportamentos, alguns desafios, algumas formas de ver a vida sejam diferentes daquilo que eles imaginavam. E é importante, então, que a gente saiba que isso é uma situação normal, que nenhum pai e nenhuma mãe, mesmo que tenha gerado seu filho, vai ter essa correspondência entre aquilo que ela esperava e aquilo que o filho realmente é. Então, por que a gente acha que na adoção isso deveria ser diferente? Então, é nesse sentido que eu venho trazer essa reflexão a respeito da criança ideal e da criança real. Pensarmos, então, que dentro da adoção existe um desejo por uma criança, e é através desse desejo que essa criança vai conseguindo se sentir pertencente, inserida na família e, por sua vez, construindo a sua própria história, a sua identidade e o seu pertencimento dentro da família. Se você gostou de pensar comigo a respeito deste tema, compartilhe esse vídeo com outras pessoas que possam estar precisando dessa informação. Já curta esse vídeo aqui no canal e continue nos acompanhando. Um grande beijo e até a próxima!